Fala, gente, graças e paz, bom dia, que Deus te abençoe muito, seja bem-vindo a mais um vídeo, se inscreve no canal pra gente bater 500 inscritos, quando a gente bater 500 inscritos a gente consegue monetizar, esse valor volta pro Projeto Provérbios pra gente conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis. E olha só, do fundo do meu coração, se você apertou aqui, clicou nesse vídeo, fica até o final, eu tô vendo o tempo de retenção e tô curtindo muito, muita gente tá ficando até o final e isso tá me alegrando muito, tá? Então, eu quero te dizer hoje qual é o preço de você viver sem princípios. E hoje, viver sem princípio é como construir uma mansão, né, na areia. Por fora parece bonita, mas, cara, uma hora vai desabar, a areia não sustenta nada e a gente precisa entender isso. Então, quantas vezes a gente vai precisar quebrar na vida para entender isso? Muitas pessoas ainda, elas costumam ficar no mesmo erro, no mesmo padrão, e fica ali, fica ali, fica ali. E, cara, ela bate com a cabeça na porta várias vezes e é como se a porta fosse uma almofada, que ela gosta de bater e ficar, bater e ficar. A gente precisa entender que viver sem princípios é como você querer ficar muito rico sem trabalhar. É mais ou menos por aí. Não existe como você ficar rico sem trabalhar. A não ser que você assalte, mas aí o preço do assalto, você já sabe o que é, né? Então é um problema muito sério a gente querer viver de forma querer ficar próspero ou rico de forma rápida, isso não existe dinheiro fácil, não existe princípio que você cumpre no dia, volta no outro dia, não existe. Todo princípio é uma plantação. Na verdade, até acontece, mas em proporções menores, para que você entenda que ele realmente funciona. E aí depois vem proporções maiores, 30, 60 e 100 por um. Então, eu quero que você entenda que a nossa geração de hoje, ela tem acesso, mas ela não tem direção. A gente tem oportunidades, mas a gente não tem base. E tudo isso tem um preço. A nossa geração tem muita informação, mas nós vivemos sem direção. Eu falo, eu me coloco muito no jogo porque eu passei muito tempo da minha vida assim. Eu sou dos anos 2000, faço aniversário dia 25 de fevereiro de 2000. De 2000 não, né? De todo ano. Mas eu nasci em 2000, então a nossa geração ela começou a ter muito acesso. E esses acessos esconderam mascaradamente os princípios. Por quê? Porque as pessoas têm um acesso a como fazer a primeira venda na internet. E elas ganham dinheiro com isso. Elas ganham muito dinheiro, ficam muito milionárias, mas elas não têm o princípio, que é a base. Como sustentar esse sucesso, como sustentar esse dinheiro, como sustentar essa prosperidade muito rápido que elas tiveram. Não é à toa que muitos jovens, quando ganham muito dinheiro, entendem, perdem o sentido da vida e acabam se matando, se suicidando, e isso é um problema muito grave. Nós precisamos entender que princípios são a base, são a base. E se a gente não tiver a base, não adianta. Não tem como construir um prédio de cima para baixo. Você começa pela estrutura, primeiro coloca uma fundação muito forte e depois você vai de pavimento por pavimento até chegar na cobertura. E a gente precisa entender isso muito sério. Por quê? Todas as vezes que as pessoas elas fazem as coisas e elas esperam algo, elas estão dizendo para ela, ó, só tô pensando em mim. Sabe por quê? Muitas pessoas, elas ajudam muita gente, mas sempre esperando algo em troca. E aí elas se frustram com as pessoas, ela fica com raiva e para de ajudar. Se ela cumprisse o princípio da generosidade, que é dar sem esperar nada em troca, ela daria, ela não se frustraria porque ela não está esperando nada em troca, ela entenderia qual é o princípio de generosidade e ela vai estar ajudando famílias, vai estar ajudando pessoas e no final ela vai ser multiplicada, ela vai ser recompensada de forma multiplicada 30, 60, 100 por um, que é o que diz a Bíblia em relação ao princípio da generosidade. Então, princípios são verdades eternas que sustentam resultados consistentes. Porque não adianta nada a gente fazer o seguinte: vou trabalhar 7 dias por semana, vou trabalhar de tantas horas por semana e vou ficar rico. Não, não, não. Você só está trabalhando. Isso não quer dizer que você vai ficar rico. Até porque se você não tiver uma boa administração, todo o dinheiro que vai cair na tua mão não vai parar ali, vai escorrer pelas suas mãos. Então, princípios são verdades eternas que sustentam resultados consistentes. Então, se você cumpre, para você ganhar muito dinheiro, você tem que dar muito mais do que você recebe. Você tem que dar sem esperar nada em troca. E automaticamente você vai. Ah, Wilson, mas eu não tenho tanto dinheiro para dar. Meu amigo, dá o que você tem. A própria Bíblia diz que chegou uma mulher diante de Jesus e entregou tudo que ela tinha. E Jesus disse: essa aqui é a moeda que mais tem valor, porque os outros dão para se aparecer. Ela deu tudo aquilo que ela realmente tinha. E eu não estou falando que você tem que entregar esse dinheiro na igreja, dízimo, oferta, não, não. Estou falando de generosidade, que é diferente de dízimo e é diferente de oferta, tá? Só para deixar bem claro para vocês. Então, os princípios não mudam com a moda, eles não mudam com a cultura. O Brasil tem uma cultura escrava e se ele não entender quais são os princípios que tira ele dessa escravidão, ele vai viver escravo e os princípios não mudam. Os princípios são inquebráveis, ou você cumpre eles ou eles te quebram no meio. E você precisa entender isso de uma maneira
muito importante, porque o preço que se paga por não cumprir princípios é muito grave, é muito grande. Por exemplo, você passa a vida toda mentindo para você mesmo que você é forte, que você é uma pessoa que é perfeita, que você só pensa em você mesmo. Quando você chega lá nos 30, 40, 50 anos, você viu que não construiu nada. Você não tem família, ou tem uma família, o relacionamento está todo acabado, ou não tem dinheiro no banco, ou entra em depressão. E aí tu se pergunta, mas por que que isso aconteceu comigo? Você não cumpriu o princípio. Você não pediu ajuda quando tinha que pedir. Você adulterou quando você teve a oportunidade. Você mentiu para você mesmo, você mentiu para as outras pessoas, você não pensou sempre em você mesmo, você deu calote em todo mundo. Então, automaticamente, você fofocou de muita gente, você falou mal de outras pessoas. Então, automaticamente, você está sozinho, depressivo, sem dinheiro e não vai conseguir prosperar na vida. Por quê? Porque você plantou isso. E princípios são sementes. Quando você planta o cumprimento do princípio, o princípio diz: opa, vamos ver agora quando que ele quando vai retornar isso aí para ele. Só que não adianta você plantar hoje um princípio hoje e amanhã plantar 3, 4 maldição. Não existe isso. Entende? Então, as pessoas elas estão regredindo mais do que avançando. Tem pessoas que ficam uma semana sem falar mal do outro. Mas daí na outra semana fala como se não houvesse o amanhã, né? Fala mais do que se tivesse falado da semana que ficou sem falar das pessoas. Então, a gente precisa entender que muitas pessoas fazem o seguinte: ah, todo jejum, vou ficar 2 dias de jejum. Fica 2 dias de jejum. No terceiro dia a pessoa vai no restaurante, come que nem um boi, come à noite que nem um boi. Gente, vocês não entenderam o jogo. Eu, particularmente, toda a última semana do mês eu entrego totalmente para Deus. Isso não é para me vangloriar, não. É só para mostrar para vocês que eu entendi. Entendi o princípio. O primeiro princípio, em Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, se eu tenho temor a Deus, eu vou obedecer a Ele, eu vou honrar a presença dEle, eu vou odiar aquilo que Ele odeia. Então, toda a última semana do mês, os últimos 5 dias do mês, é o equivalente a 120 horas, eu fico em casa, em oração, jejum e Bíblia. Oração, jejum e Bíblia, para que esses 5 dias eu tenha a presença de Deus comigo. Eu não saio de casa para trabalhar, não faço, Wilson, mas você tem condições para isso? Não, não, não. Eu cumpri tanto princípio na minha vida que hoje eu tenho a opção de fazer isso. Você entende o jogo? Você tá aí, mas fica fácil para você porque você tem as coisas. Não, mas teve um dia que eu não fiz. Teve anos que eu não fiz isso. Eu tô fazendo agora. Teve meses, teve mais de 6 anos que eu não fiz isso. Foram 6 anos plantando princípios para que hoje eu pudesse ter liberdade de ter 120 horas com o meu Deus, com o meu Pai. Quando a gente entende isso, quando a gente começa a realmente abrir o jogo, olhar para as coisas de forma diferente, olhar para os princípios de forma diferente, quais são as consequências dele, a gente começa a ter um certo discernimento. Por exemplo, se você sabe que você vai apostar 1.000 e vai voltar 100.000, você vai jogar, né? Claro, vai voltar 100.000. É a mesma coisa com o princípio. Se você sabe que fazer o bem, cumprir com aquilo, vai te dar retorno, eu tô te falando que dá retorno, porque deu retorno para mim, deu retorno para várias pessoas. Eu tenho um amigo meu que eu falei com ele sobre dízimo numa quinta-feira. Não, numa segunda-feira a gente falou sobre dízimo. Ontem ele mandou mensagem para mim dando 10 mil reais de dízimo. Esse é o princípio, entendeu? Então, colocou em prática, já colocou na prática, falou, irmão, me senti muito bem, e agora as coisas vão voar. Vários amigos que eu ensinei ao princípio do dízimo, hoje estão com as empresas faturando muito mais do que já imaginariam, já imaginavam que teriam faturado, então a gente precisa entender que o princípio funciona, tá? Então, eu quero que você entenda que na vida emocional, as consequências práticas de viver sem princípios são vínculos doentios, carência, dependência, traição. Na vida financeira, dívidas, impulsividade, dependência, traição. Na vida espiritual, superficialidade, confusão, desvio da verdade. E tudo que nós construímos fora dos princípios vai desmoronar dentro da gente. Se a gente vive uma geração doentia, é porque ninguém entendeu o que são princípios. Se a gente vive uma geração que fala mal das pessoas e pelas costas, mas na frente dá um abraço, é porque não entendeu ainda que se eu falo mal do amiguinho, se eu falo mal de pessoas, tem pessoas falando mal de mim. Eu preciso ser exemplo. Numa geração onde falar a verdade virou, uau, virou o heroísmo, né? Quem fala a verdade é herói. Cara, isso tem que ser o mínimo. Isso tem que ser o mínimo. É como eu falo para as mulheres, cara, você não tem que se abrir para um cara ou abrir o seu coração para um cara porque ele te dá um buquê de flor, isso é o mínimo. Você não tem que casar com um cara porque ele simplesmente olhou para você e falou algumas coisas bonitinhas que você nunca ouviu, isso é o mínimo. E nós precisamos entender que falar a verdade, buscar não mentir, não fofocar, não falar mal do outro, não trair,
não olhar o peito, a bunda da amiguinha, não ficar perto de pessoa tóxica, não ficar perto de pessoa que só te joga para baixo. Isso são princípios básicos, que é o mínimo que a gente teria que cumprir. E que se a gente cumprir só isso, resolve 60% dos nossos problemas. É simples, mas a gente que acaba confundindo demais e deixando as coisas piores. Então, eu quero que você entenda que chegou um tempo da minha vida onde eu fui muito orgulhoso. Eu tive muito dinheiro, dinheiro de milhões, tá, gente? Dinheiro de muito dinheiro mesmo. E eu perdi tudo por falta por falta, não, né? Por falta da humildade e o excesso de orgulho. E a humildade é um princípio. Humildade não é você se humilhar para as pessoas, é você, independente daquilo que você tem, você entender que você não é maior que ninguém, que você é só um cara que cumpriu o princípio, né? E aí eu deixei o orgulho me levar e eu perdi tudo. Essa foi uma história que ali eu entendi Deus falando nitidamente no meu coração. Você precisa entender que a partir do momento em que algo dominar você, que o dinheiro dominar você, que as coisas desse mundo dominar você, você nunca vai ter aquilo que é eterno. Então, chega um momento da sua vida que você tem muito dinheiro e aí você vai ter uma paz. Mas não a paz que excede todo entendimento humano. Até porque eu já tive muitos momentos muito de crise financeira onde eu estive em paz. Porque eu entendia quem era meu Deus, eu sabia quem ele era e eu sabia que ele ia dar um jeito. Mas chega um momento da sua vida que você tem muito dinheiro e que você para e pensa, cara, realmente não faz sentido o dinheiro. Faz sentido eu cumprir os princípios, ajudar a galera, não falar mal das pessoas, é, olhar para as pessoas com amor. Isso se torna depois os princípios que você precisa cumprir quando você já tem muito dinheiro. Mas quando você não tem muito dinheiro e você precisa trabalhar muito, precisa estar perto de pessoas que você não aguenta, é nesse momento que você às vezes paga preço que outros não pagariam. Eu, por exemplo, já fui mandado embora várias vezes, porque o que as pessoas faziam não compactuavam com os meus princípios e aquilo estava me corrompendo. Eu tive que abrir mão. Fiquei com o nome no Serasa. Fiquei devendo muitas coisas. Mas quem aí está disposto a abrir mão de certas coisas para não ficar nos ambientes que podem te corromper? Muitas pessoas não sabem dizer não. E aí isso é um problema muito sério, porque aí você fica perto de pessoas que só vão te levar para baixo. E aí quando você estiver totalmente corrompido, não adianta reclamar da vida, porque você mesmo escolheu aquilo. A gente precisa entender isso. Então, eu quero que você entenda aqui que quem vive por princípios aguenta pressão, constrói com paciência, reage com sabedoria, toma decisões com visão de futuro. Em Provérbios 4:7 diz que o princípio da sabedoria é adquira sabedoria. Sim, com tudo que possui, adquira o entendimento. Gaste tudo que você tem, todos os recursos possíveis para conseguir conhecimento, entendimento e sabedoria. Porque quem cumpre princípios vive sob pressão. Aguenta a pressão, constrói com paciência. Quem vive por princípios não quer tudo do dia para a noite. E isso nós precisamos entender. Se você está querendo construir tudo do dia para a noite, sinto lhe dizer, você vai tomar um tombo que talvez você não gostaria de tomar. Entendeu? Então, para terminar esse vídeo, eu tô com um texto aqui que eu tô tirando as referências que eu anotei, tá? E não é feio de dizer, porque às vezes a gente esquece de falar algumas coisas importantes e coisas importantes estão aqui para eu falar para você nesse vídeo. Então, se você quer resultado sem renúncia, não vai ter. Você quer bênção sem base, não vai ter. Tá pagando caro, você tá pagando. A gente paga caro pela ausência de princípios. A gente paga, olha só, com o que a gente paga se a gente não cumpre princípios? Com a nossa paz, com os nossos relacionamentos e com a nossa identidade. Às vezes a gente esquece quem a gente é por deixar outras pessoas falar quem nós somos, por nós não se posicionarmos em relação a princípios. O princípio do posicionamento, saiba dizer não. Saiba olhar quando é o tempo certo de continuar com certas pessoas ou não. Isso é muito importante, tá? Então, eu quero que você pare agora, feche seus olhos, olha para a tua vida, o que você construiu, se baseando só em emoção e conveniência, que o que precisa ser quebrado para que você recomece com princípios hoje. Aonde você está errando? Você está falando mal dos outros? Você está mentindo muito? Você está mentindo para você mesmo? Se precisar, chora. Às vezes você não está chorando e isso é um problema muito sério. Você precisa chorar, porque senão vai criar uma raiva reprimida dentro de você. Tá bom? Então, eu quero que você viva por princípios, porque princípios geram prosperidade do fundo do meu coração. Tem o Projeto Provérbios, link está na bio. Se você quiser fazer parte desse movimento, eu deixo você muito à vontade e vem participar desse projeto com a gente para que você entenda e comece a viver por princípios, porque eu não vou passar a mão na tua cabeça, a gente vai te confrontar, a gente vai fazer você olhar, parar, pensar, refletir e falar realmente não é mais isso aqui que eu quero ver para minha vida. Então esteja junto com a gente, tá? Faça parte. Eu não estou vendendo Deus aqui,
Eu só estou usando o nome de Deus para glorificar tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Então, do fundo do meu coração, beijão. Fica bem. Que você entenda que viver por princípios vai te levar a um nível de prosperidade que você nunca ouviu. E, infelizmente, eu tenho que te chamar a atenção aqui para você viver pelo mínimo que nós temos que fazer aqui como cristãos ou não cristãos, que é não é só cristão que tem que falar, não pode falar mal, não pode fofocar, tem que ajudar o amigo. Todo mundo, todo ser humano deveria ter essa certa empatia. A psicologia não diz que empatia não existe, não, mas essa certa empatia, se colocar no lugar do outro. A gente precisa olhar para os nossos inimigos com um olhar de amor. A gente precisa olhar para as pessoas que nos fizeram mal com um olhar de amor. E essa é a parte mais difícil. Mas deixa eu te dizer, quando você entende o princípio do perdão, você começa a alinhar isso e começa a tirar peso das suas costas que você está carregando porque você quer. E isso não é culpa dos outros. Se a nossa vida não está boa, a culpa é nossa. A culpa é sua, a culpa é minha. Então, do fundo do meu coração, quando eu falo do fundo do meu coração, eu tô te amando. Eu quero te amar a ponto de falar pra você, ó, isso aqui é real. Vai que vai dar certo. Cumpre princípios que isso já deu certo, tá bom? Tamo junto?